Não. Chega de introdução, ela é muito difícil de fazer e fica travando o editor. Mas deu uma intro legal. Aoba! Já tem um bom tempinho que eu queria fazer vídeos sobre animes aqui no canal. Animes e mangás, na realidade. Já que tem muitas obras que eu queria muito fazer um vídeo falando sobre. Tanto bem quanto mal. E não só vídeo de obras específicas, porque os vídeos que eu penso falando sobre obras não é bem lá em formato de review. Eu tenho algumas leves ideias aí, que eu quero pôr em prática. Algum dia. E uma dessas ideias surgiu do nada, que não foi bem uma ideia, foi mais um assunto que eu acabei achando muito aleatoriamente. E que me fez lembrar que essa coisa específica é uma coisa que me incomoda um pouquinho na comunidade de animes e mangás. Bom, dando contexto. Há alguns poucos dias atrás, o YouTube me recomendou mais um vídeo de um canal que eu ando acompanhando até que bastante recentemente. Que é um vídeo do canal do Lipefonte, que é um cara que faz vídeo falando de coisas. Ele pega um assunto aleatório, que geralmente é voltado pra suspense, eu diria, e faz um vídeo falando sobre. E eu curto muito esse estilo de conteúdo vibe Andrezitos, então eu comecei a acompanhar. E o vídeo em questão que o YouTube me recomendou foi um vídeo chamado A Sutil Arte de Desligar o Cérebro, que é um vídeo que ele fala sobre como ele começou a gostar de outras coisas e começou a consumir outras coisas depois que ele, entre aspas, começou a desligar o cérebro. E claro, só pra gente ver que tem o piscine na thumb do vídeo, ele fala sobre anime também, que é um vídeo meio confuso, um pouco, porque ele puxa muitos outros assuntos com base nisso de desligar o cérebro. Daí fica meio confuso. Mas de modo geral o vídeo é muito bom, porque o ponto principal do vídeo é: antigamente ele não aceitava dar uma chance pra outros jogos, animes, séries e tal, porque ele achava que ele já tinha visto o melhor que ele podia ver. E que tudo só mudou quando ele decidiu dar uma chance pra outras coisas. Ou que nem ele fala, desligar o cérebro e relaxar. Que de verdade eu diria que isso nem é desligar o cérebro, eu diria que isso é ligar o cérebro. Você para de achar que atingiu o ápice do que você viu e dá uma chance pra obras novas, pra ver se você gosta ou não. E o ponto é realmente muito bom. Porém, o que me incomoda é o desligar o cérebro. Porque diferente do vídeo do Lip, que pra ele desligar o cérebro seria parar de comparar uma obra com outra e falar qual é a melhor antes mesmo de ter assistido, que no caso dele seria ficar comparando todos os animes com a obra favorita dele, que é Shingeki, e julgar o anime com base no que ele é, você pegando e assistindo ele, pra ver se gosta ou não. Porém, enquanto pra ele isso é desligar o cérebro, pros outros é... Pega, sei lá, Mirai Nikki, que muita gente fala mal, tanto que virou um clichê falar mal de Mirai Nikki. Apesar desses problemas, ele conseguiu prender a gente porque tinha algo de interessante ali. E pra mim, assim com muitas obras que hoje em dia falam que essa obra aí eu só gostava porque eu não via tanta coisa, eu só gostei na minha adolescência. Às vezes você só ficou um cara chato pra caralho. E isso que me incomoda um pouco. E não é também querendo dizer a forma que você tem ou não que jogar um anime ou uma obra, mas é querendo dizer que desligar o cérebro pra ver algo é uma coisa que não faz sentido pra mim. E me veio na cabeça de comentar sobre isso e explicar um pouco melhor o porquê eu acho isso. E primeiro eu queria comentar o que pra mim seria desligar o cérebro. Daí depois eu vou pra outros pontos, mas primeiro eu vou pro principal. Pra mim, desligar o cérebro pra você assistir alguma coisa seria você pegar um anime pra assistir um episódio pro próximo, assistir um episódio pro próximo. E você ir fazendo assim consecutivamente até terminar o anime, sem ter julgado muita animação, sem ter julgado muita história, sem ter julgado muito nada. Isso aí pra mim seria desligar o cérebro pra ver um anime. E é algo que ao mesmo tempo que eu vejo um pouco de sentido, é algo que não faz sentido pra mim. E eu até vejo um pouco de sentido porque é que nem o Lip comentou numa parte do vídeo dele. Viado, às vezes a gente não precisa de uma versão melhor, a gente só precisa de um pouquinho de silêncio interno, tá ligado? Ou então de um filme besta ali que tu nem vai lembrar o nome depois, mas tu riu pra caralho e tá tudo bem. E eu também concordo com isso. Não tem nada de errado você pegar uma coisa aleatória e assistir só pra poder distrair um pouquinho. E também um outro ponto que eu vejo sim sentido desligar o cérebro é que tem muita gente que eu vejo que leva algumas obras um pouco a sério demais e fica analisando bem meticulosamente obras que não fazem o menor sentido analisar. Por exemplo, essas pessoas geralmente pegam uma obra como Nanare Hananare, que é um animezinho de líderes de torcida, que tem um design fofinho e tem garotas sendo líderes de torcida, que acho que você não deve conhecer de nome, mas você com certeza conhece uma personagem de lá, a Ana Aveiro Nakamura dos Santos Moreira Kuchitini. Sim, o anime da brasileira, que é um anime bonitinho, de garotas bonitinhas que são líderes de torcida, que elas vão ter alguns problemas pessoais aqui e ali que vai atrapalhar elas a serem líderes de torcida, que poucos episódios depois elas se reconciliam, ou elas aceitam os problemas e voltam a fazer as presepadas delas, ou seja, serem líderes de torcida e falar em português. Nossa! Porém, o problema é que tem gente que vai analisar Nanare Hananare como se estivesse analisando Cowboy Bebop, que
Sim, Cowboy Bebop tem uma história muito densa, onde todo mundo dali tem um motivo pra fazer o que tá fazendo, com uma história do passado deles que dá um motivo maior ainda. E claro, com a história do passado deles sendo ainda mais profunda, onde quase todos do mundo realmente importam porque todos têm um passado também. Onde até um saxofonista de um bar tem também uma história pra contar, e um passado que interliga nos outros personagens. Onde todos os personagens, principalmente o protagonista, Spiegel Spike, tem várias camadas. Onde ele pode parecer um cara brincalhão que não tá nem aí pra vida, até você aprofundar um pouco mais e ver que ele realmente não tá nem aí pra vida, mas ele não tá nem aí pra vida dele, no sentido literal. Até aprofundar mais ainda, que vem o plot twist da história e tudo começa a desmoronar. E daí vem a sua confirmação de que ele não é só um cara que não tá nem aí pra vida dele, é um cara que já tava morto há vários e vários anos. E daí sim, tem gente que quer pegar um anime de líder de torcida e esperar que tenha todos os elementos e profundidade que tem Cowboy Bebop. Sim, existe gente assim, eu já conversei com gente assim, e de verdade, cara, vocês não são meio críticos. Vocês são meio burro. E nesses dois quesitos, eu vejo sim sentido você, entre aspas, desligar o cérebro pra ver anime. Porém, fora esses dois pontos, eu acho que é algo que não faz sentido de modo geral. Porque, ao menos na minha visão, é uma coisa que pode fazer sua experiência com anime virar uma coisa que nem todas as outras. Tipo, voltando da fala do Lip, que às vezes você assistiu um filme que você nem lembra o nome depois, mas você riu pra caralho, tá tudo bem. E sim, isso é verdade, tá tudo bem. Porém, eu ao menos acho que se você prestasse atenção nesse filme ou anime que você tá assistindo, e não só desligar o cérebro e assistir, eu acho que você aproveitaria muito mais da obra e ia criar um certo apego por ela. Você ia sim acabar notando os erros da obra, mas você também ia notar o que você gostou daquela obra. Você ia sair leve porque você assistiu uma coisinha pra relaxar e realmente foi muito boa, e você ia lembrar do que você assistiu, dos personagens, da história e dos acontecimentos daquilo. E assim você ia criar uma memória muito boa daquilo, ao invés de você só esquecer do que você viu. E eu tenho bastante obras assim também, tipo Maid Dragon, Senpai Gaozai e o mangá que eu li de Uzaki-chan. São animes / mangá que eu assisti prestando atenção no que eu via. Eles seriam feitos? Porra! Ah, mas tem, se tem! E que eu notei bem os defeitos desses três. Mas que mesmo assim eu gostei muito de muitas coisas desses três. A relação da Kobayashi com a Toru, principalmente quando a Kobayashi tá em casa, é muito bonitinha. E me fez soltar várias vezes uns arzinhos pelo nariz e umas risadinhas de canto de boca. E eu também achei muito bonitinho e engraçado várias situações que a Futaba e o Takeda passam no trabalho. E não só isso, mas também de muitas cenas que a Natsumi Kurobe aparece, porque ela é uma personagem muito legal. E a Tsukihiro, que é a Tsukihiro. Ela é só incrível. E o Uzaki-chan, mesmo sendo Uzaki-chan, tiveram muitas piadinhas lá pro meio do mangá que me fizeram dar risada. Sério, tem muitas delas que eu imagino muito aparecendo como piada de Yakuza. Isso é muito legal. Porém, eu só notei essas coisas porque eu prestei atenção no anime que eu tava vendo. Daí, mesmo com os erros, que eu também notei bem eles porque eu tava prestando atenção na obra, são 3 obras que eu falo que eu adorei elas. Porque os erros, mesmo assim, não foram o suficiente pra estragar minha experiência. E por eu ter prestado atenção na obra, eu sei o porquê eu gostei dela e eu consegui aproveitar ainda mais uma obra que eu adorei. Isso interliga um pouquinho com outros 2 pontos que eu quero comentar. E um deles é o que eu vejo bastante gente falando sobre quando o assunto é desligar o cérebro pra ver anime. Que é a dúvida do talvez eu esteja ficando muito chato. Que eu vejo que comentam muito disso quando uma pessoa não gostou de uma obra muito aclamada, ou quando a pessoa viu um defeito em uma obra que estragou a experiência dela naquela obra, ou também pra julgar pessoas que ficam escrevendo review no My Anime List e outras coisas pra poder falar o porquê não gostaram de alguma coisa. Que isso, querendo ou não, entra um pouquinho no que eu tinha comentado antes. De pessoas que pegam obras que não têm o intuito de serem profundas e analisam comparando com obras que são profundas. Que isso não é nem a pessoa que tá sendo chata, é a pessoa que tá sendo burra. Porém, fora esse caso em específico, você assistir uma coisa e não gostar não é você que tá sendo chato, é algo normal. Você não tá sendo chato por não gostar de uma coisa que muita gente gosta, ou não gostar de uma coisa de modo geral. É porque aquela coisa tem erros, que às vezes nem são erros, às vezes são só elementos que o autor colocou que não te agradaram. Isso é uma coisa comum. Então se você assistiu e não gostou, você não tem que tentar se forçar ou desligar o cérebro pra gostar daquela coisa. Não. Você só viu coisas que te incomodaram, que te fizeram não gostar da obra e bola pra frente. Isso é a coisa mais normal possível porque é tudo a ver com gosto. Talvez uma coisa que te incomodou na obra pode não ter incomodado uma outra pessoa, e vice-versa. Talvez uma coisa que não te incomodou outra pessoa. E me usando de exemplo de novo, um dos animes que eu falo que foi um dos que eu mais desgostei de ver foi a Nohana.
Eu achei que foi um anime com um tema sério que foi muito mal trabalhado. Não só na questão de roteiro, que eu achei o roteiro bem meh, mas até na questão do desenvolvimento de todos os personagens. Que né, pra um anime de drama, você tem que desenvolver bem o drama deles, que eu achei que desenvolveram muito mal. Porque o tempo todo não parecia uma coisa genuína, parecia uma coisa muito forçada. Principalmente no final do anime, que é a parte do esconde-esconde, do Menma, onde você está? Que foi uma das poucas partes que eu senti um pouco do drama da história, mas eles destruíram logo depois disso, porque eles repetiram Menma, onde você está? 600 milhões de vezes. E essa, entre aspas, forçação de barra não incomodou muita gente quando assistiu, mas me incomodou muito. Porém, um outro anime de drama que eu já vi gente falando que é bem forçado e tal, mas não me incomodou nem um pouco, foi Violet Evergarden, que é um anime que também tem muito drama e que também incomodou muita gente porque parece muito forçado, mas não me incomodou. E muito pelo contrário, eu achei o drama até que bem genuíno. Claro, tem partes bem fictícias, como obviamente os braços da Violet, mas boa parte do drama eu achei algo realmente muito bom. As cartas que pedem pra Violet escrever por causa do pós-guerra no mundo que eles vivem, que vão deixar uma carta agradecendo porque o próprio irmão continua vivo depois da guerra, que mesmo com os graves problemas que ele tem com o alcoolismo, a irmã continua feliz que ele tá vivo. Até uma carta de uma pessoa que ela já sabe que vai morrer, e até todo o trama principal da guerra, que gira em torno do Major Gilbert. E foram coisas que eu realmente gostei muito, mas que eu vejo muita gente desgostando, e tá tudo bem. Não significa que eu ou eles precisamos desligar o cérebro pra gostar da obra, é normal desgostar. E sobre o ponto das reviews, eu também acho algo bem comum. É normal a pessoa gostar de uma obra e querer escrever o porquê ela gostou dessa obra. E claro, de novo, sempre vai ter aquela pessoa que vai querer escrever de uma forma tudo rebuscada pra falar porque ela gostou ou desgostou de uma obra. Mas mesmo assim, eu acho uma coisa legal. Eu, quando termino um anime ou mangá, eu gosto de ver pessoas que leram ou assistiram aquilo. E eu gosto de ver o porquê elas gostaram ou desgostaram daquilo também. Eu acho uma coisa interessante, eu ativamente vejo isso aí. Até mesmo pra pegar a recomendação de outras pessoas. Eu não vejo muito vídeos de review, mas eu vejo muito mais reviews no My Anime List sobre essas coisas. Sabe, a reviewzinha que a galera deixa sobre as obras. Que pra quem tem curiosidade, meu My Anime List tá aí na tela ou na descrição. E o último ponto, que não tem muito a ver com desligar o cérebro, mas tem a ver com gostar e desgostar. É que muita gente, quando tá começando a ver anime ou já assiste anime há um tempo, geralmente se agarra a um youtuber pra ver as opiniões. Do tipo, esse youtuber tem as melhores opiniões possíveis e o resto tá tudo errado. Isso é uma coisa bem comum, principalmente quando você tá começando a moldar o seu gosto por animes ou mangás. É bem normal, mas uma coisa que você aprende também, principalmente depois que você assiste mais coisas e vai moldando o seu gosto, é que gosto é gosto. E o gosto que você tem que se basear, eu consigo te recomendar a melhor pessoa pra você basear os gostos. Que é você ir na sua casa e tal, e procurando uma coisa parecida com isso. Daí você olha nela e você vai ver. É nessa pessoa que você tem que basear os seus gostos. Você é a melhor pessoa que pode dizer o que você mesmo gostou ou não gostou. E nisso, claro, assistindo a obra e vendo por que você gostou ou não gostou daquilo. E isso influencia um pouco no desligar o cérebro, porque se você não notar o que você gostou ou desgostou, você não vai notar o porquê você gostou ou desgostou. E pegando alguns youtubers de exemplo, tem muitos deles que eu gostei de coisas que eles também gostaram, mas eu também desgostei de coisas que eles gostaram. E vice-versa. Como, por exemplo, o Piscine, que ele gosta dos mangás do Junji Ito, e ele até fez um vídeo falando sobre um mangá dele, que foi um dos mais recentes que o Ito lançou, que é o The Liminal Zone, ou Zona Fantasma, como foi traduzido aqui pro Brasil. E eu não gosto dos mangás do Ito, tanto que eu falo, Uzumaki foi um dos piores mangás que eu já li. Porém, em contrapartida, um dos mangás favoritos do Piscine é Homúnculos, que muito pelo contrário de Uzumaki foi um dos melhores mangás que eu já li, tanto que tá nos meus favoritos do My Anime List. E outra pessoa que eu também conheci por causa de mangás foi o Linkzin, que não foi por causa de mangás do Junji Ito, apesar que eu também acho que ele gosta dos mangás do Ito, mais por causa da estética, mas sim foi por causa do mangá de Nagatoro, que eu gosto bastante de Nagatoro. Até porque foi um dos mangás que me introduziram nesse mundo. Foi por curiosidade de saber sobre a história de Nagatoro que eu comecei a ler mangás frequentemente. E lógico, eu conheci o Link por causa do avatar do Nagatoro. Mas que o mangá que o Link também gosta bastante é Chainsaw Man. Não é nem por causa do final da parte 2, ou sei lá, eu não sou fã da escrita do Fujimoto no geral. Eu acho que ele escreve histórias ok, com personagens bons, mas ele estraga todos os personagens dele, porque ele não sabe desenvolver eles. E que falando nisso de me introduzir ao mundo dos mangás, isso só aconteceu bem depois. Porque bem antes eu já tinha me introduzido ao mundo dos animes. E um cara que por causa dele eu conheço bastante obras é o Marco do Intox Anime. Ele me introduziu a boa parte dos animes mais trashzão da época, como Kiss Exis, Blood Sima, Houshoujo Site, School Days e vários outros títulos assim. E muitos deles a gente meio que concorda na opinião de que são bons, mid ou ruins. Não na mesma intensidade, mas um pouquinho.
Porém, uma coisa que eu discordo muito dele é que ele fez um desabafo falando muito mal do meu anime favorito, que alguns já devem ter notado por causa das transições, que é Bakemonogatari. E que eu discordo de quase todos os pontos que ele deu no vídeo, porque o que ele achou de ruim foi o que eu achei de muito bom. E um youtuber que concorda que Monogatari é muito bom é o Guto do Cronosfera, que eu já vi alguns vídeos dele que ele fala sobre Monogatari, e eu confesso que alguns deles eu assisti só pelo Monogatari. Porém, uma coisa que eu discordo do Guto é daquele vídeo que todo mundo lembra dele, sobre que tem animes que conseguem reverberar muito além do Japão e atingir novos espectadores, mas tem animes que serão eternizados para a história da arte. E eu definitivamente não diria que Oshinoko é um desses animes. Eu não cheguei a assistir Oshinoko nem ler o mangá, mas eu peguei muito spoiler e eu assisti a terceira temporada em cal com amigos meus. E eu não assisti ainda pra dar meu veredito final, mas eu já vi muita coisa que eu desgostei muito de Oshinoko, e que faz ele cair bastante na minha concepção. E tem youtubers que concordavam com a opinião do Guto, tipo Engine Lobo, que ele também fez um vídeo que ele fez uma review porque ele leu o que tinha lançado do mangá de Oshinoko. E eu confesso que eu não vi muitos vídeos de review do Engine Lobo, eu vi mais as redublagens que ele fez, tipo de Ló Favela e Barulhos de Coração. E eu gostei muito das redublagens. Porém, eu lembro que eu vi uma review dele, que foi a de Dororo, que é um anime que eu achei bem meh, mas que ele gostou bastante. Ele falou que é até um anime que é bom recomendar pros outros. E que eu discordo um pouco, eu acho que a história decai bastante da metade pro final. Porém, um youtuber que também gosta de Monogatari, mas desgosta de Oshinoko, é o Alexandre Esteves, do canal Gementossauro, que eu também tenho opiniões um pouco parecidas com a dele, principalmente de uma coisa que bastante gente desgosta, que são filmes do Makoto Shinkai, que é o cara que fez Your Name, Tenki no Ko, Suzume e Jardim das Palavras, e que assim como a Ale, eu gosto bastante dos filmes dele. Porém, eu definitivamente não gosto de um dos filmes que é um dos favoritos do Ale, que é Perfect Blue. Eu posso estar sendo meio herege aqui, mas eu não gosto muito da direção do Satoshi Kon. Foi uma coisa que não me atraiu. De modo geral, não me atraiu. E um outro cara que é bem amigo do Alexandre e eu acompanhei muito o conteúdo dele, eu diria até que foi o youtuber de anime que eu mais acompanhei o conteúdo, foi o Igoi. Principalmente porque ele fez o que o Marco fez comigo pra animes, só que o Igoi fez pra mangás. O Igoi foi o cara que mais me introduziu ao mundo dos mangás e que me mostrou mangás que eu gosto muito, como o mangá de Bakihama, o mangá de Usogi e um dos meus mangakas favoritos, que é o Taiyo Matsumoto, que fez obras como Sunny Ping Pong, que eu adorei. Porém, tem mangás que são os favoritinhos do Igoi que eu não gostei também, tipo X, manga da Clamp, Kaiju no Kodomo, e o mangá que eu achei uma das maiores chatices que o Igoi adora, que é The World is Mine. E até voltando lá pro começo do vídeo, eu posso usar de exemplo o próprio Lip, que falou que gostou muito de Tengoku Daimekyo, que eu não assisti o anime, eu li um pouco do mangá, mas eu pretendo assistir o anime depois. E eu concordo com ele, eu achei a obra realmente muito boa. Mas uma obra que ele falou que não dava nada, mas gostou, só que eu ainda não dou nada, é Summertime Render, que mesmo ele não dando nada, mas falou que gostou, eu não sei se eu vou gostar não, parece uma obra bem zoneada. E com isso dá pra ver que gosto é gosto. Muitas coisas que esses youtubers podem ter gostado, eu não gostei e vice-versa. Isso não só não muda que eu ainda gosto de todos eles, mas também põe o fato de que gosto é gosto. Então você não tá sendo chato por desgostar de uma obra, e você não precisa desligar o cérebro pra gostar dessa obra. Você pode ainda assim prestar atenção nela e ter algo pra falar dela, tanto bem quanto mal. Você pode gostar muito mais de uma obra simples prestando atenção nela ao invés de desligar o cérebro. Você vai ter uma obra que você vai lembrar porque ela te proporcionou uma experiência legal, uma coisa pra falar dessa obra, ou dependendo, uma reclamaçãozinha dessa obra também. Porque reclamar é legal. Opa, oi! Mais uma vez no final do vídeo para dar algumas considerações finais. E que tenho que gravar um pouco rápido porque daqui a pouco começa o jogo do Brasil e não dá pra gravar depois. Porque senão vocês só vão ouvir pam baramabam, bum! E eu queria agradecer primeiramente aos meus amigos que me ajudaram no roteiro do vídeo. Eu tava meio em dúvida sobre como abordar esse assunto e se esse assunto fazia ou não sentido. E eles me ajudaram bastante em toda a escrita do roteiro, mas principalmente de como começar a falar sobre esse assunto. E muitíssimo obrigado aos 5 pela ajuda. E aí, já começou as buzinas. Além disso, todos os canais de youtubers que eu citei estão todos na descrição, dos que eu falei que eu gosto ou desgosto de coisas que eles adoram e tal. E mais uma vez eu queria agradecer a todo mundo que ficou até essa parte do vídeo. Mesmo sim, não sendo o vídeo da Shilazart que eu tô prometendo há mais de um ano que ele vai sair. Tá demorando um pouquinho pra editar, mas agora que eu tenho mais tempo eu posso focar um pouco mais na edição. Só que eu fico muito feliz que tem gente que tá esperando esse vídeo sair. Isso tá uma baita numa motivação pra terminar um vídeo da Shilazart. Então de verdade, muito obrigado por esse apoio que vocês estão me dando. Sério, muito obrigado. Mas
Mas enfim, espero que tenha gostado do vídeo. Eu espero te ver de novo num próximo vídeo ou numa próxima live, caso eu volte a fazer. E é isso. Ah, mas antes, espera aí. Você estava ouvindo essa música que tava tocando agora há pouco? Então, ela é de outro amigo meu que também fez música. E música realmente muito boa. Agora sim, é isso. Até!